pessoal de casa, salve Maria Imaculada, olá Olá, Felipe. Paloma, olá, pessoal de casa, salve Maria Imaculada, sejam todos bem-vindos, Hora do Jovem, mais uma vez invadindo a telinha da sua TV, claro que você é o nosso convidado de honra para curtir mais um programa, né, Paloma? O programa de hoje está bem legal. O tema do nosso programa de hoje é falando sobre tecnologia versus a tradição, né, Felipe? Aquelas coisas que a gente faz quando era criança, lá em 1990, por aí. Não fala o tempo, porque Ai, senão a não gente... podemos falar, Nós somos gente. jovens Somos ainda. jovens. Mas a tecnologia vem tomando conta das crianças do mundo de hoje, né? E acabam esquecendo das brincadeiras. Na nossa época não tinha celular, não tinha redes sociais, não tinha zap zap. Então a gente brincava mais, né, Paloma? A gente passava a maior parte do nosso tempo na rua, brincando com nossos colegas, pulando amarelinha, brincando de corda, correndo para um lado para o outro, né? Então, a nossa entrevista de hoje vai falar um pouquinho sobre essas diferenças entre a tecnologia de hoje, que também vem como um auxílio também nas escolas. A tecnologia tem os seus lados negativos, mas também vem para auxiliar. E comparando entre as coisas tradicionais, as brincadeiras de E a antigamente. grande questão que nós queremos perguntar hoje se a tecnologia ela está atrapalhando ou se ela está tomando conta das brincadeiras, se as crianças estão brincando menos, se vem tomando conta da vida delas, né, Paloma? É isso aí, mas antes, você já sabe, a gente vai conferir a primeira dica do personagem do programa de hoje. Você confere essa daí. Nasceu em Porto Alegre em 1861. Foi um padre e inventor. E você conferiu a primeira dica do personagem do programa de hoje. Espero que você esteja anotando, pesquisando. Terceiro bloco, como de costume, nós temos a revelação do personagem de hoje. Então vai juntando as dicas aí, né, Paloma? Isso aí. Bom, mas agora a gente vai conferir a primeira entrevista falando um pouquinho do tema de hoje, que é tecnologia versus a tradição, versus as coisas antigas. Bom, e você vai conferir uma entrevista que eu fiz com o pessoal do RoboGeeks, que é um projeto muito legal lá da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e você confere agora. Olá, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Estou aqui com o Jean Carlos, ele que é empresário e participa também do RoboGeeks, né? Das pessoas que estão aqui vai conversar um pouquinho com a gente falando da robótica, da tecnologia. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Hora do Jovem. Comece esclarecendo para o pessoal de casa o que é o RoboGeeks. A RoboGeeks ela é uma empresa de programação em robótica educacional e nós estamos apenas com 6 meses de empresa e estamos incubados aqui na Universidade Federal, na PINE, né, que é uma incubadora, e estamos justamente aqui para crescer. Então, nossa ideia é ensinar robótica e programação para as crianças e adolescentes e estamos aí no mercado. E quantas pessoas estão à frente desse projeto? Somos 3 sócios, né? Eu e mais 2, o André e o George. Qual a importância de trabalhar robótica nas escolas, com as crianças também, visando essa questão de que muitas vezes a robótica pode ajudar na matéria da escola, a criança se interessar um pouco mais, muitas vezes pela matemática, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, esse é o principal ponto e é o que fez assim a gente ter o interesse em trabalhar com isso. Porque a gente ensina o pensamento sistêmico, né? Faz com que essa criança tenha um interesse em trabalhar com o robô, mas ela vai trabalhar as disciplinas que já existem, no caso a matemática, o português, até filosofia, todas as disciplinas a gente consegue trabalhar programando, tanto na parte de programação, que a gente gosta de falar muito de robô, mas o principal, né, é a programação. Programação e robótica educacional. E quando vocês se apresentam nas escolas, as crianças sempre estão interessadas em saber um pouquinho mais. A gente vê aqui que tem um robozinho aqui, né? As crianças sempre estão estimuladas, os professores sempre estão abertos a essas novas tecnologias, a robótica. Sim, assim, o nosso maior desafio é fazer com que todos os professores estejam abertos a essa novidade, porque é algo novo, mas que é uma tendência de mercado. Então, o nosso principal desafio é fazer com que esse professor, o docente de matemática, de português, esteja de acordo
em ser aberto a essa tecnologia. Porque nós podemos, de forma lúdica, fazer com que esse aluno aprenda a trabalhar a angulação, a trabalhar várias disciplinas, física, química, com um robô. Então, de uma maneira mais legal, vamos dizer assim, né, ele tem um contato com a disciplina tradicional. Quais os projetos, falando um pouquinho dos projetos, quais projetos vocês realizam aqui na RoboGeeks? Então, nós participamos das feiras, né, que nós fazemos algumas feiras nas escolas, onde nós levamos os robôs para apresentação e para que as crianças das escolas tenham contato com esse robô. As maratonas de programação também a gente faz. E o que a gente oferece também são inserir a robótica na grade das escolas, né, ou em cursos extracurriculares. Seria como o futebol, o balé. Giancarlo, quais são as principais competições nacionais voltadas para esta área? Fala um pouquinho para a gente. A principal é a Olimpíada Brasileira de Robótica, né? Que ela tem etapas estaduais e depois a etapa nacional. Então, até um dos nossos conceitos, assim, que a gente gosta de trabalhar a programação em robótica, é num conceito da Olimpíada Brasileira de Robótica, onde tem os integrantes corretos, onde a criança já começa o trabalho em equipe. Então, ali cada um vai ter uma função na atividade que possa ser colocada, né? E onde acontece essa feira e se tem algum aluno destaque aqui do nosso estado, algum aluno que foi lá e mandou ver na robótica? Sim, existe. Ela acontece, assim, ela tem os períodos corretos, né? Acho que nesse momento ela está em fase de inscrição. Então, toda a escola pode inscrever quantas equipes quiserem, não tem um limite. E é um número que está crescendo cada vez mais. A nossa etapa aqui do estado foi, acho que, não me engano, em agosto. A gente estava lá assistindo, né? E um dos nossos monitores, ele foi campeão estadual, né, na etapa, né, da Olimpíada Brasileira de Robótica. E ele está com a gente, é um dos monitores que auxiliam aí no nosso trabalho. E ele, sempre quando ele vai ter a nossa aula, né, ele leva a medalhinha dele para mostrar para os alunos ali. Todo orgulhoso do troféu dele. Acredito que isso que faz valer a pena a gente trabalhar com isso, né? Acredito que vocês ainda têm muitos obstáculos a serem ultrapassados. Mas voltando um pouquinho na questão das escolas, quantas escolas vocês atendem atualmente hoje? Então, como eu falei no começo, nós somos uma empresa nova, né? A gente já prestou serviço para 2 escolas no estado, e a gente tem parceria com uma, que futuramente será na grade, só precisa finalizar o projeto. E a gente está buscando novos clientes, né? E temos esse curso de férias, desculpa, que a gente está fazendo agora. A robótica ainda é um pouco, digamos assim, nova aqui no nosso estado. Acredito que o pessoal aí de casa ainda não ouviu falar muito sobre a robótica. Mas aqui no Brasil, é conhecida a robótica em relação aos outros países? Como que é a comparação? Olha, no Brasil ela está um pouco... Não é no nível de fora, né? Porque nos Estados Unidos, na Inglaterra, Austrália, eles têm até na grade. Assim, já é obrigado a ter na grade, em alguns estados, né? Porque lá a lei é um pouco diferente. E aqui não, aqui ainda está se estudando a possibilidade de ser obrigatório. O que o MEC faz é indicar para que as escolas tenham um maior interesse por tecnologia, né? Assim, acho que é o máximo que tem no MEC. E o que falta ainda para a gente evoluir para que, como você disse, para que isso se acrescente às grades curriculares do nosso país? O que ainda falta para que a robótica, a tecnologia possa crescer ainda? Olha, a gente faz um trabalho até para disseminar a tecnologia. A gente quer que isso chegue ao conhecimento de todos. Um dos nossos maiores trabalhos, até o maior foco da UFMS aqui no estado é esse, é disseminar a tecnologia. Fazer com que todos tenham acesso à programação, à robótica, principalmente pelos benefícios, né, do pensamento sistêmico e não somente utilizar a tecnologia.
né? Fazer com que você possa criar algo, não somente utilizar o que já vem pronto. É isso que a gente mais procura fazer aqui. Bom, agora a gente já falou bastante, né, da teoria e agora na prática, que nós temos o robô. Fala um pouquinho pra gente dele. Esse daqui é um robô que foi feita uma programação bem simples nele, que ele, até esse formato dele aí, seria aquele robô seguidor de linha, que já é para a Olimpíada de Robótica. Então ele é um robô onde ele está com os motores ali que você vê que ele traciona, né? E tem os sensores de cor e o sensor ultrassônico, que é esse que parece o olho dele aí, que é o sensor que ele tem a característica do morcego, que a gente fala, né? Ele calcula a distância e ele desvia do objeto. Então, esse robô, ele é somente para demonstração, mas ele é um robô bem simples, onde na primeira aula a gente já consegue ensinar para as crianças de 7 a 14 anos a programar e já colocar ele para fazer o que ela mandar ele fazer. E falando um pouquinho da robótica, você falou que tem um sensor aqui, né, que lembra o morcego e que também entra na questão da biologia. Você acredita que a tecnologia ela vem para substituir as coisas antigas, as brincadeiras antigas, falando das crianças, né? Ou ela vem para agregar, ela vem para trabalhar essas matérias, a matemática, a biologia, o português de uma maneira mais interessante, mais divertida para a criança? Ela vem para agregar. É para agregar e assim, tirar aquela ideia de que o professor é o detentor de todo o conhecimento, entendeu? Aqui é o aluno que é o protagonista, pode apertar. Aí é ele quem... Ai, que ele deve ter montado aqui. Aí ele é quem faz, ele que programa, ele que utiliza a criatividade dele e o professor chega com os conceitos. Então ele aplica todo o conhecimento, né, de matemática, de física e biologia, como você mesma disse, em um computador onde ele programa e joga para o robô executar. Então vem para agregar. Muitas vezes as crianças ficam tão presas no videogame ali, mas é porque não é trabalhado também. Não tem, por exemplo, uma matéria sobre robótica nas escolas, as crianças só sabem aquilo. Então, os pais às vezes ficam preocupados com isso, né? Mas a robótica está aí para incentivar a criatividade, para incentivar que as crianças também possam criar, como esse robozinho aqui. Jean Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no Hora do Jovem. Se você quiser deixar um recado para quem está nos assistindo, quem gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre o projeto RoboGeeks, pode deixar um recado. Sim, nós somos uma escola de programação em robótica, né? Estamos aqui de Campo Grande, incubados na Universidade Federal, e estamos buscando parceiros, né? Trabalhar com as escolas aqui do estado. E o nosso site é robogeeksms.com. Nós estamos no Facebook também, com RoboGeeks Oficial. E segue a gente lá e entre em contato que nós podemos fechar alguma parceria. E o curso de férias agora, que está começando semana que vem. Bacana. Então, esse foi o Jean Carlos. Muito obrigada pela sua participação aqui, falando um pouquinho sobre a robótica. Você aí de casa ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais? Você pode procurar no site que ele deixou aqui e também lá no Facebook, tá bom? Eu fico por aqui, daqui a pouco você confere uma segunda entrevista muito legal no nosso programa, tá bom? Não saia daí. Muito bem, essa foi a entrevista. Conhecendo um pouquinho mais sobre o projeto RoboGeeks. Espero que você de casa tenha gostado. E se gostou, você pode procurar nas redes sociais e encontrar o pessoal, essa galera que faz um projeto muito legal. Verdade. Agora você fica com a segunda dica do personagem da hora de hoje e tá na tela para você.
Embora a sua carreira científica tenha começado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro, foi em Roma, na Itália, que ele se formou em Física e Química, além de Teologia, sendo ordenado padre em 1886. Muito bem, essa foi a nossa segunda dica. Tá muito fácil, né, Felipe? Tá moleza, faz parte do nosso tema do programa de hoje. Espero que você esteja anotando, pesquisando, para que lá no terceiro bloco você possa acertar. E se você acertou, mande lá um inbox para a gente na nossa fanpage, no facebook.com/Hora do Jovem, para que a gente possa interagir, também para que você possa mandar sugestões de temas, links, né, do clipe da Hora Musical. Muito bacana, né, Paulo? Nós sempre estamos precisando de suas sugestões. Você que nos acompanha aqui na TV Imaculada, não só a Hora do Jovem, mas também toda a nossa programação. Bom, mas agora a gente vai dar uma pausa aqui, vamos para o intervalo, mas você já sabe, não saia daí. A Hora do Jovem volta daqui a pouco.